que você acabou de falar, um pastor, um missionário que vai lá, um homem, uma mulher de Deus, ou jovem, independente da idade, se não tiver a experiência do batismo, de ser cheio, será que ele vai conseguir enfrentar essas batalhas, enfrentar tudo isso? Ele não recebeu o batismo, não é cheio do Espírito Santo. Será que faz diferença? Faz total diferença, né? Jesus ele falou em Atos 1:8, né? Mas recebereis poder, ou seja, recebereis o dínamos da Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito Santo. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então, está muito claro ali. Nós só temos poder quando o Espírito Santo desceu sobre nós, né? A partir do momento que ele desceu, ele não descerá mais, ele já está ali. Ele passa a habitar, passa a viver, passa a morar, né? E passa a manifestar os dons nas nossas vidas. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O missionário ele vai como uma testemunha de Jesus. E a testemunha vai para testificar, para dizer, esse Jesus está vivo e ele não operava antes, milagres, curas, sinais, ele continua a operar hoje. Vocês querem ver? Vocês querem experimentar isso? Então venham para Jesus. E as pessoas vêm e experimentam. Quando o missionário não recebe o batismo com o Espírito Santo, ou o revestimento, ou seja, esse revestimento de poder, né? Ele fica desabilitado para vencer as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus ele falou assim, pois o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quando nós vamos ler que diz assim também, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores do que essas. Então, pastor, o missionário que vai cheio do poder do Espírito Santo, ele vai para realizar as obras maiores do que as que Jesus realizou, né? Ele vai realmente para manifestar o poder do reino de Deus naquela cidade. O lugar que jazia em trevas viu uma grande luz. Nós vamos para levar essa grande luz. Então, o missionário que ele não vai cheio do Espírito Santo, é como eu falei no início, ele vai como um turista. Ele vai como um simples turista. Eu já vi missionários que foram dessa maneira, como um simples turista. Não fizeram nada. Só tiraram fotos, mandaram para suas igrejas. Olha o que eu estou fazendo. Não pregaram, não evangelizaram, não oraram. Só ficaram passeando pela cidade durante aqueles dias, visitando alguns irmãos para comer na casa deles. Tiraram fotos com algumas crianças, mandaram para a igreja se compadeceu, mandou uma oferta abençoada, e aí foi gastar aquele dinheiro com outras coisas, né? Então o missionário ele precisa estar revestido de poder e da palavra de Deus. Poder, oração e o conhecimento da palavra. Se ele tiver o conhecimento da palavra, a palavra por si só, ela vai fazer muita coisa. Ela já faz muita coisa, né? É dessa maneira. É verdade. Pastor, eu queria que você falasse assim, para pastores, missionários, obreiros que estão assistindo aí, que são líderes do seu ministério, que o líder é o que pode tomar decisão, porque às vezes um dos pastores, sendo da equipe, mas se o pastor não tiver a visão, o pastor presidente, o pastor que está na frente da obra, que queira implantar a visão missionária, e também pessoas que estão nos assistindo que querem, talvez já sente essa chamada, e talvez você está assistindo o podcast agora, talvez isso está ardendo no seu coração, queimando, o Espírito Santo confirmando o seu chamado. Então esse desafio do líder, como implantar essa visão missionária na igreja, e do indivíduo, do homem, da mulher que sente esse chamado, o que fazer? A primeira coisa é me levar na sua igreja. Para pregar, para ministrar, para mobilizar, contar testemunhos. Tem muitos testemunhos que não cabem um podcast, né? O podcast ele tem horário de começo e horário de fim, né? Também. Mas tem muitas coisas que a gente vai lembrando ali no momento que a gente está treinando a igreja, né? Nós levamos esse treinamento para a igreja
Esse treinamento mobiliza a igreja. Já fui em igrejas, pastor, que a igreja ela não vivia nem na oração e nem na missão. E que depois que terminou o treinamento, o pastor chegou de púlpito e falou assim: a partir de hoje nós estamos abraçando as missões. E eu vou enviar com o pastor Cláudio, eu vou enviar com outro movimento, tantos irmãos, sabe? Então, a importância de enviar um missionário para mobilizar a tua igreja. Um missionário que vive realmente no campo missionário, né? A outra coisa que tá junto com isso é procurar entender a visão do campo missionário. Quando você começa a entender as necessidades, o número de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, se você realmente tem amor por almas, isso vai te impulsionar a você sentir amor pelo campo missionário, amor por almas e ter o desejo de evangelizar, né? E a outra coisa é você orar pedindo a Deus para que o coração de Deus venha se manifestar no teu coração, o coração de amor por almas, por vidas, né? Para uma pessoa pessoal, no caso pessoal, né? Eu acredito que a primeira coisa é deixar arder no coração o chamado, né? Deixar o Espírito de Deus arder no coração da pessoa. Quando a pessoa sente arder, é que ela tem a convicção daquilo. E a segunda coisa é não ter medo de nada. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para ir, eu não tenho condições nenhuma, eu não tenho... Se Deus está te mandando ir, Ele vai se responsabilizar. Ele vai te abençoar, Ele vai suprir as necessidades. Ele, por mais que você não tenha dinheiro, não vai receber dinheiro ali para poder fazer aquele trabalho, pode ter certeza de uma coisa: aquele que não tem vai te comer, vai te chamar para comer junto com ele. Aquele que não tem vai te convidar para comer um bolinho de fuba ou de fubá, como algumas pessoas chamam, com um cafezinho junto com ele. E vai ser bênção, né, para sua vida. Você vai ver a provisão de Deus nos mínimos detalhes, naquilo que você necessita, naquilo que você precisa. Uma das coisas que me ajudou muito, pastor, no campo, era orar agradecendo. E nós falamos sobre isso na consagração, né? Orar agradecendo por aquilo que eu não tenho, mas que eu irei receber pela fé. E eu vi Deus fazendo. Quando eu oro agradecendo por aquilo que eu não tenho, isso no campo missionário especificamente, mas crendo pela fé que eu receberei, vai acontecer. Jesus falou assim: se você orar crendo, você receberá. O próprio Jesus falou. Deus jamais vai colocar algo no teu coração para que você ore que Ele não queira te dar. É forte isso. Anota aí. E é uma convocação para as missões. Tem muito lugar no Brasil. E eu lembro uma vez, lembro que eu morei em Nova Odessa, eu participei de uma igreja do pastor Israel. Na época ela era totalmente envolvida com missões, pregava sobre missões. Tinha banner na igreja falando sobre missões. Já tinha dois missionários fora do país. E a igreja apaixonada na época. Depois mudou a visão assim para outra visão que Deus colocou no coração dele. Mas eu lembro até hoje uma pessoa questionando que tinha um missionário lá fora. E aí ele foi em um lugar de Minas que estava necessitando. Ele viu, fui lá, tinha parente e manda lá para fora, não precisa. E aí eu só falei para ele, como líder, o pastor tem que ouvir a voz de Deus. Então Deus mandou ele ir para fora, manda para fora. Deus pode até mandar para um bairro. Fala assim, mas tem uma igreja naquele bairro, mas às vezes Deus quer que naquele bairro nasça uma igreja diferente que já tem. O líder tem que ouvir a voz de Deus. Então, escute a voz de Deus, que existe um campo missionário, talvez na sua cidade, talvez em outro estado. O Nordeste é muito carente no Brasil. Norte, que tem uns ribeirinhos que o pastor foi lá, ou até para outro país, mas escute a voz de Deus. Às vezes, pastor, desculpa lhe interromper, o missionário ele vai somente por uma pessoa. O missionário chega naquela região pensando que vai evangelizar e ganhar multidões. E às vezes é somente uma pessoa que Deus quer salvar ali. Eu já vivi muitas experiências assim, de Deus me enviar no lugar que eu pensava,
que eu vou ganhar muitas vidas. E na verdade era somente uma pessoa, um homem, que precisava ser alcançado pelo evangelho de Jesus e ter a vida transformada. Eu lembro que uma vez eu subi num ônibus, eu saí de um culto muito grande. Eu entrei dentro de um ônibus, estava na última fileira do ônibus, o Espírito Santo fez. Eu e minha amiga, a gente cantando louvores. O nome dela é Lau. Até vou mandar esse podcast para ela assistir, que ela vai lembrar. A gente cantando e brincando, coisa de jovem, adolescente da época. E a gente cantando louvores e desafinando propositalmente, né? Isso lá no final do ônibus. O Espírito Santo falou assim para mim: levante-se e vá pregar no meio do ônibus. E eu falei, não, não vou não. Eu fiquei muito assim, assustado, porque eu nunca tinha pregado no ônibus. E essa minha amiga percebeu e falou, o que foi? Eu falei, o Espírito Santo está mandando me levantar e pregar ali no meio do ônibus. Ela falou, vai. Eu falei, vou não, vai tu. Eu falei para ela, né, adolescente, eu vai você. E ela, não, ele está mandando você. Sabe quando você sente que se você não cumprir, você tem aquela impressão que vai ficar sufocado e vai morrer, né? Se você não falar uma palavra, se... Foi essa a impressão que eu tive. Eu me levantei e falei, Deus, vem comigo. Peguei no ferro, peguei no outro do ônibus. E aí eu fiz assim, boa noite. Todo mundo, boa noite. Dentro do ônibus. Tinha alguns irmãos da igreja que tinham ido nesse culto comigo. Inclusive eu passei e falei para uma delas, falei, intercede aí que eu vou pregar. E aí eu lembro que, resumindo, eu falei aquela passagem que diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dali eu comecei a pregar. E eu lembro que eu fiz o apelo dentro do ônibus, eu falei assim, vamos orar. Primeiro eu orei por todo mundo levantou a mão e orei. Falei, quem deseja entregar sua vida para Jesus, levanta a mão. Eu era muito jovem. Ninguém levantou a mão. Eu fiquei muito brabo na hora e eu falei assim, se eu estivesse oferecendo aqui dinheiro, todo mundo levantava a mão, mas eu estou oferecendo Jesus, ninguém quer levantar a mão. Né? Eu fiquei muito bravo na hora, mas foi algo que veio de Deus, aquela ira assim, não sei se eu posso intitular de ira santa, né? E aí um senhorzinho que estava do meu lado esquerdo, assim, ele levantou a mão bem devagar, com medo, e eu, glória a Deus, e fui lá e orei por ele, né? Peguei o número do telefone dele, no outro dia eu liguei para ele, liguei para a casa dele. Quando eu liguei, uma senhora atendeu, eu falei, olha, nós oramos por fulano dentro do ônibus, e essa senhora começou a chorar muito, muito, ele foi o único que levantou a mão. Eu falei, por que a senhora está chorando? Ela, porque toda a casa aqui é evangélica, menos ele, e nós orávamos por ele há muitos anos. Ele tinha um coração duro para o evangelho, mas o evangelho chegou até ele dentro de um ônibus. E ela chorava, mas eu fiquei tão feliz. E eu entendo que Deus envia um missionário, um evangelista, um profeta, um mestre, um pastor, né, um apóstolo, às vezes somente para resgatar uma pessoa. Somente para isso. O que o missionário, o que a pessoa, você me fez essa pergunta antes, o que a pessoa ela precisa ter em primeiro lugar? Um coração disponível para obedecer ao chamado de Deus na vida dela. Se ela tiver isso, o resto é fichinha. É verdade, é forte. Lembrei do texto lá de Filipe, lá, tendo uma revolução em Samaria, coxo levantando, cidade toda sendo convertida, e Deus fala, sai aí da cidade, para pregar para o eunuco, para uma pessoa. Estava tendo mover, estava tendo um avivamento, Deus fala, sai daí. Você vai pregar para uma pessoa. E Deus não quer que a gente fique no conforto, né? O missionário, ele não... A gente vai viver em alguns momentos no conforto, nós vamos comer coisas boas, nós vamos viver coisas boas, mas na verdade Deus, ele muitas vezes nos tira daquele conforto para cumprir o propósito dele, né? E Deus, ele age na terra através dos homens, através das pessoas, do homem e da mulher de Deus. Ele quer falar através dessas pessoas. É dessa maneira que Deus age na terra. Derramando essa palavra sobre a vida do homem e da mulher de Deus, e essa palavra passando, a gente chama de ofício profético, né? Que é o que vem do alto, passa pelo ser humano e é transmitido para uma nação, para um povoado ou para uma pessoa. E é isso que Deus quer fazer através das nossas vidas. Pastor, eu quero falar até de uma experiência que tem a ver com a pergunta. Em 96, então,
96 tem quase 20 anos, não é isso? 96, 2016, 20 anos, né? 96 ou mais. Sou péssimo de conta. Era matéria que eu não Dominava. não dominava. Então, no ano de 96, eu fui para o campo missionário pela primeira vez. E a igreja que eu me converti, o meu pastor era muito usado na libertação, caía 5, 6 pessoas possessas, e eu já ajudava ele na libertação, já expulsava os demônios. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa possessa há 3 dias, ela tinha ficado possessa no domingo, planejamos uma viagem na quarta-feira, então ela estava possessa desde domingo, segunda, terça, quarta, então 3 dias. E aí, quem estava indo comigo era 3 irmãos, um homem dirigindo e mais 2 irmãs. As 2 irmãs, depois eu descobri que ela era uma Raimunda, que é ditado pé na igreja, um pé no mundo. E o irmão também estava indo morrendo de medo, que ele não tinha experiência de libertação. Então, na verdade, o único que tinha experiência de libertação era eu na época. Mas para você ver, hoje eu quero falar isso, mas hoje já tem um entendimento maior, a unção aumenta, a autoridade aumenta. Mas quando eu cheguei lá, ela estava deitada na cama, a mulher, uma jovem de 18 anos, ela branquinha, e ela estava toda roxa aqui, o braço, a perna, porque quando ela manifestava, aí vinha, os homens seguravam ela e queria quebrar tudo, então ela estava deitada no chão, 2 homens, um homem segurando cada perna e um cada braço, então tinha 4 pessoas segurando ela. E eu falei, solta ela aí. Aí orei, não manifestou na hora. Falei, eita, que bom. Pensei que foi mais fácil do que eu imaginei. Vamos marcar um culto à noite, 8 horas da noite. Quando começou, naquela época, o Jornal Nacional, lembro até hoje, começava 8 horas em ponto. Hoje em dia nem sei que horário, não tenho TV, não sei, mas quando começou o Jornal Nacional, eu falei pro dono da casa. E aí tava cheia a casa, ele chamou todo mundo, era um sítio. Eu não vi, eu falei, onde saiu esse povo? Tinha mais quase 30 pessoas. Uau. E aí, quando desligou a TV, ela manifestou. E aí, nunca vi aquilo. E eu não estava preparado. Uma força sobrenatural que ela veio para cima de mim, os outros tentou segurar ela. E ela veio, tentou me acertar 2 chutes. 2 joelhadas lá no local que não deve. E demoramos no processo de libertação 8 horas. Nossa. E aí isso foi um dos casos que eu vou juntar 2 casos para perguntar isso. Depois eu fui numa cidade, acho que é até a cidade do Luiz Gonzaga. Qual é o nome da cidade do Luiz Gonzaga? Exu? Acho que Exu. Eu fui na cidade de Exu e tinha um rapaz que eles viviam presos num quarto, colocaram uma grade igual de cadeia no quarto e dava comida para ele através da grade, porque ele era violento. E esse problema começou com ele desde os 11 anos de idade. Tem muitos casos assim no sertão. E aí era nítido que não era algo mental. Era bem claro que aquilo era espiritual. Eu fui, orei por ele, mas só que eu não morava na cidade. Mas se eu morasse aqui na cidade, eu ia vir todo dia, eu ia jejuar, orar. Mas você via que era ali, pela história, do jeito que eles contaram, não era algo mental, era algo espiritual. Uhum. Então, há um confronto entre as trevas. Uhum. Você passou por esses confrontos espirituais? Muito, muito. De receber visitações, às vezes de demônio, dentro do meu quarto, intimidando mesmo. As pessoas, elas chamam de... Ah, meu Deus, paralisia do sono, né? Eu vejo que... Olha que eu estudo as coisas mentais, né? Psicanálise. Mas uma coisa que se repete sempre... Para mim não é coisa mental, é coisa espiritual, né? Eu lembro de uma viagem que eu fiz para Minas Gerais, também para fazer o trabalho missionário ali. Fiquei muitos meses ali servindo na filial da minha igreja. Perdão. Quando eu cheguei, eu fiz uma viagem de caminhão do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Quando eu cheguei, o pastor que me recebeu lá falou assim: vai descansar quando der meio-dia, que a gente viajou a madrugada inteira. Quando der meio-dia, a gente chama para... Você sobe aqui para almoçar. Era numa casa de baixo, que era uma casa missionária, né? Pastor, assim que eu me deitei, esse demônio veio para cima de mim, começou a me sufocar. E eu via ele. Eu via o rosnar dele. E eu lembro que eu consegui expulsar ali, me levantei e tal. Eu subi daquele mesmo jeito.
pálido, branco, com uma neve, né? Assim, assustado. Quando eu entrei quando eu cheguei para almoçar com esses pastores, a pastora falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu sou muito autêntico, quando acontece alguma coisa eu não consigo esconder. Eu falei, aconteceu isso, isso e isso. E ela falou assim, já é a segunda pessoa que dorme naquela cama que tem essa experiência. E eu falei, mas por quê? Alguma coisa aconteceu ali na parte de baixo. E aí ela contou que o missionário que estava antes, ele estava, como era uma casa separada e tinha um acesso para a rua, o missionário que estava antes estava tendo problemas de prostituição, levar pessoas para lá, para essa casa. Então, ficou uma habilitação ali, né? Uma legalidade ali. Mas enfrentamos muito isso. Eu trabalhei 8 meses servindo um projeto de crianças que o pastor Jonathan pediu para essa líder desse movimento com crianças lá em Juazeiro, para que eu pudesse ajudá-la durante um tempo que ela estava precisando. E de crianças endemoniadas a ameaças de pessoas da região porque as crianças estavam sendo transformadas ali. Era o que eu passava diariamente ali. Mas fui vencendo, fui ganhando essas pessoas. Tinha um pai de família. Toda sexta-feira eu fazia um culto lá, que eu reunia as pessoas, a população, no quintal do projeto. E começou com 10 mulheres. Dessas 10 mulheres começou a aumentar, 30. A gente já estava em quase 60 pessoas. Que até os vizinhos da frente envolvidos com coisas pesadas. Eles saíam, ficavam, que a gente abria a garagem assim, do terraço, era o ar livre, né? Eles iam, colocavam as cadeiras na frente de casa para ouvir as pregações, né? E o marido de uma delas toda vez mandava ameaça para mim. Dizia, eu vou te matar. Minha esposa tá indo e é aquela coisa que o diabo faz de praxe. Eu digo que o diabo não inventa muita coisa não, ele continua, ele fala as mesmas coisas, né? A mulher ia pro culto, ela falava, já vai ficar com o pastor? Já vai não sei o que, as mesmas coisas. Resumindo, teve um dia que ela chegou chorando muito, eu falei, nós vamos orar, Deus vai pegar esse homem. E oramos e tal. Aí uma outra vez ela foi pro culto e de repente, quem eu vejo na frente da entrada da garagem, esse homem que estava me ameaçando, que dizia que ia bater na mulher, que ia me bater, que ia me matar. Eu não o conhecia. Se conhecia de longe, né? E, vamos ser sinceros, eu tinha um pouquinho de medo, né? Também. Eu ficava, esse homem, qualquer dia ele vai, sei lá, puxa uma espingarda aí pra mim, né? Acontece alguma coisa. Pastor, esse homem apareceu na frente. Na hora que ele apareceu, eu estava exatamente no momento que eu estava pregando. E eu pensei assim, agora ele me mata. Ele vai me matar aqui no meio desse culto, né? Vai acontecer alguma coisa. Quando eu fiz o apelo, esse homem foi o primeiro a ir pra frente. Entregou a vida para Jesus, se arrependeu. Era as lutas espirituais, quando o demônio não vinha, né? Algum demônio quando não vinha, ele mesmo, ele usava alguém para intimidar, para amedrontar. Mas Jesus sempre chegava na frente, né? O mais valente se manifestava ali para amarrar, manietar os outros valentes, né? Como diz a palavra. E esse homem se converteu, pediu perdão, ele está crente até hoje, né? Tá lá na Assembleia de Deus. Ano retrasado, eu fui lá visitá-lo, na casa dele falava, meu Deus, pastor, quem diria, né? Eu queria matar o senhor, agora eu tô aqui, né? Então, e quando não usa pessoas assim, usa às vezes pessoas envolvidas no meio espiritual, né? Eu tive uma vez uma ameaça não sei se eu posso falar o nome, Pode. De uma freira, né, que saiu da capelinha dela, foi até o projeto e falou que se eu não parasse de ensinar as crianças, e ela ia fazer alguma coisa ali, para poder me parar mesmo, né? E aí foi tão interessante que a criancinha, eu sempre falava para eles, respeitem, não, vocês não podem desrespeitar. E aí uma criancinha que estava na minha frente falou assim, e tire meu nome de lá que eu não estou adorando mais santo não. Menina, pelo amor de Deus, cala a boca, não fala isso. Vai piorar. Né? Vai piorar a situação.
Mas a gente sempre enfrentava essas coisas, né? Quando o diabo não enviava demônios mesmo para nos amedrontar, para perturbar as vidas dos missionários, né? Para nos fazer sentir a atmosfera pesada, às vezes ele usava pessoas. Quando não usava pessoas de fora, usava até pessoas dentro da própria base mesmo, pessoas que estavam fracas espiritualmente ali. Por isso que a gente tinha que estar sempre orando, né? Lá no Chile mesmo, na cidade onde eu estava, de vez em quando a gente recebia, a gente intitula, né, de espíritos espiões, que vão ali para ver o que a gente está fazendo, o que a gente está orando, né? Porque o trabalho do missionário é um trabalho de desbravar, é um trabalho de embaixador. Ele chega ali, o mundo espiritual começa a se agitar. Essa viagem que nós vamos fazer para o Chile, estamos nos preparando em jejum, em oração, orando o tempo todo, jejuando o tempo todo, toda a equipe, que eu já falei para eles, como que é a situação da região onde nós vamos ficar, né? Que é pesada, tem muita feitiçaria, muita oposição, né, espiritual contra a vida dos homens e das mulheres de Deus, né, que chegam lá. Amém. Pastor, você falar as suas redes sociais para o pessoal. Eu vou colocar o Instagram do pastor no segundo link na descrição. Então, você vai abrir a descrição e aí você vai no segundo link, vai estar o Instagram do pastor. Então, você vai achar o Instagram dele. Mas aí fala aí que talvez tem gente que não consegue achar a descrição do vídeo. Sim, sim. E depois de você falar das suas redes sociais, canal, Instagram, eu queria que você fizesse uma oração que sentir. Claro, sim. O meu Instagram pessoal é o @eu_Cláudio Siqueira, com S, tá? @eu_Cláudio Siqueira. O YouTube eu trabalho também com músicas, né? Então tem músicas que ali que são de minha autoria. Não é uma coisa assim que eu saio divulgando, eu sou mais convidado para pregar mesmo. Mas é uma maneira de eu deixar registrado as composições que Deus me dá ali. O YouTube é a mesma coisa, Cláudio Siqueira, né? São as duas redes sociais que eu mais uso. O Instagram é o que eu mais uso mesmo ali. Tem ministrações, tem trechos de pregações, né? E também tem fotos dos trabalhos missionários aonde eu vou, por onde eu passo. E o Instagram também do Assina Terra Underline, né? Que é do movimento que eu lidero, onde eu levo pessoas para experiências no campo missionário. Isso. Quiser orar? Amém. Eu quero fazer essa oração, é uma oração por despertamento, né, para o campo missionário. E antes de orar, eu quero dizer que, por mais que você pense que o campo missionário ele está, talvez na mente de muitas pessoas que já está repleto de missionários, já está completo de missionários, eu quero que você entenda que não é bem por aí. Que Deus, ele conta com você, ele precisa de você. Ah, mas Deus não precisa de ninguém. Sim, Deus, ele precisa de você. Porque para que uma pessoa seja alcançada e ouça a palavra, ele precisa usar alguém. Jesus veio na terra em carne. Ele contou com Jesus naquele momento, para que Jesus cumprisse a missão, né, e fosse até a morte de cruz, como diz ali Filipenses capítulo 2. E o que é que nós estamos fazendo? Qual é a missão que nós estamos cumprindo? Na nossa casa, na nossa família, aonde nós vamos, né? Então eu quero orar para que Deus venha despertar o teu coração para isso, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Tu és o Senhor da seara. Eu oro nesse momento para que o Senhor envie trabalhadores para essa seara. O Deus da seara envia trabalhadores. Como Jesus nos ensinou, ore ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Os campos estão brancos. E, Senhor, muitos não estão indo plantar e colher. Meu Deus do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós dizemos sim ao teu chamado, envia-nos, cura nossa alma, cura, Senhor, o nosso interior, para que possamos, meu Deus, chegar no campo, para que possamos ser bênção no campo missionário. Senhor, esse irmão e essa irmã que
tem desejo de ir para o campo, mas alguma coisa o impede de chegar lá. Às vezes a situação financeira, às vezes, meu Deus, é uma enfermidade, uma doença, alguma limitação física, emocional. Oh Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, rompe na vida dessas pessoas, que elas sintam um rompimento a partir de hoje, um queimar no espírito para que elas possam chegar nesse local, meu Pai, aonde o Senhor quer que elas cheguem, no lugar aonde o Senhor deseja que essas pessoas cheguem em nome do Senhor Jesus. Ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queima no coração, sopra, a tua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles vão debaixo desse vento, não sabem nem de onde vem ou para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Meu Deus, eu te peço que essas pessoas sejam guiadas pelo Senhor. O impedimento financeiro, o impedimento físico, enfermidade, sai agora da vida dessa pessoa que tem o chamado de Deus. Problema no joelho, nas pernas, no corpo, seja lá onde for, que saia, que suma. E essa pessoa sinta o poder de Deus enviando e liberando para que ela possa chegar nesse país, no sertão nordestino. Oh, meu Deus, no sertão do Sudeste, oh Deus, no norte do Brasil, como nos ribeirinhos do Amazonas, nas tribos quilombolas, nas tribos indígenas, oh Deus, na África, na América Latina, na América do Sul, meu Deus do céu, em tantos outros lugares, Senhor, aonde muitos missionários ainda não chegaram, nessas tribos que ainda não ouviram a tua palavra, não ouviram, ó Deus, a tua verdade, que um missionário venha ser disponível, venha estar disposto a ouvir a voz de Jesus e largar tudo o que tem para poder pregar a tua palavra. Envia, meu Deus, nós clamamos, envia obreiros ao campo missionário, envia obreiros aos campos para que eles possam pregar a tua palavra, meu Deus, e que sejam usados pelo teu Espírito nas curas, nos milagres e nos sinais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Receba esse envio do Senhor sobre a tua vida, o envio do Espírito Santo, que vai te enviar para o campo, que vai te usar de uma maneira sobrenatural, com curas, com milagres, com sinais, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te envie para a África, para o Amazonas, para os lugares no Brasil, para a América Latina, ou para os lugares inalcançados. O Senhor venha te enviar, você seja o primeiro a chegar em lugares onde muitos ainda não chegaram, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém, glória a Deus. Eu lembrei da frase lá do pastor Oswaldo. Ele escreveu Paixões por Almas, Missões e outros livros que era tudo voltado para a obra missionária. E ele falou assim, você deve enviar, se você não pode enviar, você pode ofertar, se não pode ofertar, você pode orar. Mas você precisa fazer algo pelas missões do Brasil e do mundo. Nós precisamos fazer a nossa parte. E como Mike Shee, ele gostava de falar isso, você é salvo para salvar. Você não é salvo apenas... Você tem uma bênção que foi salvo, você precisa fazer algo para outras pessoas serem salvas. Você pode abençoar um missionário, abençoar uma igreja ou um trabalho que está fazendo missões. Oferte, ore. Vamos conquistar o Brasil e o mundo em nome de Jesus. Amém. Até que Jesus volte, né? Até que Jesus volte. Depois que o evangelho do reino for pregado a toda criatura, virá o fim. É verdade. Pastor Cláudio, obrigado. Pastor vem de lá de Araçariguama, lá do Vale da Bênção. Fala aí, para encerrar, mas convide para a última vigília e consagração. Explica aí o que acontece na última vigília todo mês lá no Vale e também na consagração. Amém. Toda última sexta-feira do mês nós temos a vigília do Vale da Bênção. Começa às 23 horas. A vigília no primeiro prédio do Vale, né, que é a igreja, no hall da igreja ali do Vale da Bênção.
E aí a gente fica até às 5 horas da manhã ali orando, louvando a Deus. Vão muitas pessoas de muitos lugares orando pelos campos missionários, pelos missionários no campo e orando por outras necessidades. E aí no intervalo entre uma coisa ou outra tem a palavra também, a ministração da palavra. E encerra às 5 horas da manhã, nós vamos descansar, né? Tem gente que fica hospedada lá no vale. Às 10 horas da manhã nós começamos a consagração no centro de oração do Vale da Bênção. Então é um dia de muito derramado do Espírito Santo, que é todo último sábado de cada mês. E é um dia de muito derramar, um dia de avivamento, né? Você ouviu como que é. Amém. Há muita liberdade no Espírito Santo, nos dons, nas profecias. Nós já tivemos sábados ali que nós vivemos realmente o avivamento de Toronto ali, sabe? De manifestações do poder de Deus, de avivamento, de dons, pessoas sendo restauradas, curadas. E eu quero aproveitar também para dizer, ontem eu tive uma pequena reunião com o pastor Jonathan, né, enquanto nós estávamos indo para o Brooklyn, né, buscar a pastora Adelaide de carro, e nós vamos começar uns trabalhos de visitação de Deus ali na região de Araçariguama. E você que deseja participar, de repente, ser um intercessor, né, desenvolver o teu chamado para oração e para missão, você pode entrar em contato comigo ali no Instagram, né, que nós passamos, e aí eu vou te direcionar para estar conosco nesses movimentos. Assim que eu chegar do Chile, nós vamos fazer alguns trabalhos assim e vamos começar a visitar muitas igrejas também para realizar esse trabalho de visitação de Deus. Ah, que bênção, que bênção. Glória a Deus. Movimento, trabalhando na obra. E quando você está junto, um grupo fica mais fácil. Exatamente. Porque você não está sozinho. Exatamente. E está sendo usado. Tem o pastor Cláudio, a equipe, alguns mais experientes, para te ajudar, te auxiliar. É algo tremendo. Pastor Cláudio, obrigado mais uma vez. Então, nós estamos encerrando. Compartilha esse programa, compartilha aí no grupo de Facebook, WhatsApp, no direct do Instagram. Mais pessoas precisam ouvir sobre missões. Então, Deus abençoe. Até o próximo programa. Tchau, tchau.